Sinal de periculosidade para por líquidos inflamáveis em atividades eventuais. Imagina aquele tratorista que ele opera o trator, mas ele mesmo faz o abastecimento do seu trator. Ou aquele operador de pá carregadeira, aquele operador de escavadeira, aquele operador de empilhadeira que ele está operando o seu equipamento, mas ele mesmo faz o abastecimento. Lembrando, máquina a combustão abastecida com líquidos inflamáveis. E aí, esse trabalhador tem direito ao adicional de periculosidade por líquidos inflamáveis? Porque ele faz abastecimento. Então, se ele faz, ele tem direito. Mas e aí? É uma vez no dia, uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias. Esse trabalhador tem direito ao adicional de periculosidade? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar desse assunto polêmico. Muita gente tem me perguntado, Thiago, abastecimentos eventuais vai gerar o direito ao adicional de periculosidade por líquidos inflamáveis? Então eu vou tentar destrinchar isso aqui o máximo possível com vocês nesse vídeo, dando um passo a passo simples, fácil e que vai direcionar vocês a fazer o enquadramento de forma correta. Mas antes da gente entrar no conteúdo, não se esqueça, deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui tem muito conteúdo relacionado à segurança do trabalho para vocês, principalmente no que tange ao LTCAT, laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, higiene ocupacional, sobre os eventos de SST no E-Social e também o exame toxicológico, que é o S2221 no E-Social. Então, pessoal, já senta o dedo no like aí, se inscreve no canal. Galera, a gente produz muito conteúdo de relevância aqui para vocês, tá bom? E lembrando também que nós estamos na Black November. Se você está assistindo esse vídeo no mês de novembro, é porque nós ainda estamos na Black November 2024. E galera, nesse mês inteiro a gente está produzindo 7 lives, 8 vídeos no YouTube e 16 lives tira dúvidas. Quem está nos meus grupos do WhatsApp está recebendo o link de todas essas lives. Se você ainda não faz parte dos meus grupos do WhatsApp, faz a leitura desse QR Code aqui, você vai ser direcionado a um dos meus grupos do WhatsApp. Tiago, eu tô assistindo esse vídeo após essa data. Não tem problema, tem. Tá? Entra nos grupos do WhatsApp, porque sempre que tem um conteúdo relevante, uma live, algo mais impactante, nós estamos divulgando para vocês lá nos grupos do WhatsApp. Então entra aí, galera, faz parte, entra no grupo para você estar sempre sendo notificado dos nossos principais conteúdos. E os vídeos que a gente publica lá são os vídeos gratuitos que a gente publica aqui no YouTube ou até mesmo lá no Instagram, ok? Lembrando que na descrição da live, do vídeo aqui também tem um link do grupo do WhatsApp. E se você está agora no mês de novembro, está assistindo esse vídeo aqui no mês de novembro de 2024, não perca a oportunidade. Agora, nesse final dessa semana aqui que eu gravo esse vídeo, dia 30/11, o último dia de novembro, é o último dia de promoção da Black November. Nós estamos com 30% de desconto em todos os meus cursos ou 40% de desconto no combo com todos os meus cursos. Os cursos individuais, 30%. O combo, o pacote com todos os meus cursos, 40% de desconto até o dia 30 de novembro de 2024. Aproveita, galera, tá sensacional. Ah, Thiago, eu quero pagar no Pix à vista. Você tem um desconto a mais. Thiago, eu quero parcelamento sem juros no cartão. Tem também, a gente parcela, tem 12 vezes sem juros. Thiago, não tem nem limite no meu cartão de crédito. Temos parcelamento sem limite. Thiago, não tem nem cartão de crédito. Parcelamos no boleto bancário também, né? Só que sem limites, parcelamento sem limites e boleto é com juros, o restante é sem juros. Tiago, como é que eu faço para me adquirir? Faz a leitura desse QR Code aqui. Você vai falar direto com a minha equipe no WhatsApp. É um ser humano que vai te atender, não é um robozinho, tá? Entra lá, conversa com a minha equipe vai estar te esclarecendo, passando os valores, condições, o que tem de bônus, o que não tem. Ela vai estar esclarecendo tudinho aí para vocês. Conversa lá com a minha equipe que vocês vão resolver. Tiago, tô assistindo esse vídeo após novembro de 2024. Também chama a minha equipe no WhatsApp, que se tiver uma promoção do momento, você vai estar sabendo, né, e sabendo as condições também. Lembrando que após novembro de 2024, essas condições poderão ser alteradas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos para o tema do nosso vídeo de hoje. Abastecimento eventual com líquidos inflamáveis é periculoso? Então eu trouxe alguns exemplos que eu já vivenciei, tá? Fazenda tinha muito isso, né? Eu visitava algumas fazendas, já fiz alguns laudos de algumas fazendas, você chegava lá,
tem 10 operadores de máquina, né? Entre tratorista, operador de pulverizador, operador de colheitadeira, e é o próprio operador que abastece a sua máquina. Porque às vezes aquela fazenda tem um posto de combustível lá dentro da fazenda, tem lá os seus tanques de óleo diesel, ele vai lá e faz o processo de abastecimento, porque não tem uma pessoa que fica responsável por isso. Então acaba o próprio operador, ele mesmo executando o processo de abastecimento de líquidos inflamáveis, tá? Então isso é comum também em alguns operadores de empilhadeira, quando a empilhadeira ela também é por líquidos inflamáveis, né? Lembrando, existe empilhadeira a gás, existe empilhadeira a elétrica, empilhadeira a óleo diesel. Aí aqui lembrando que esse exemplo é empilhadeira a óleo diesel, tá? Não, nesse exemplo não se enquadra a empilhadeira a gás ou elétrica, tá bom? Então lembrando que a gente está focando a empilhadeira a óleo diesel a líquidos inflamáveis. Né? Mesma coisa, operadores de máquinas pesadas, né? Operador de pá carregadeira, de moto niveladora e etc, né, pessoal? Máquinas pesadas também. Isso em algumas empresas isso acontece bastante também. O próprio operador vai lá e enche o tanque do seu equipamento, do seu maquinário ali, né? Então, só que o que acontece? Esse processo de abastecimento ele não é o dia inteiro. E quando às vezes a rotina é muito grande, pelo menos uma vez por dia o cara vai lá e abastece. Mas às vezes você vai pegar uma empresa que essa rotina ainda é menor. Pô, é uma vez a cada 2 dias, é uma vez a cada 3 dias, é uma vez por semana que esse cara abastece esse maquinário. Às vezes por conta da quantidade de trabalhos, da rotina, não é algo assim muito constante e acaba que a exposição acaba sendo eventual. Mas e aí? E nesses casos? Há enquadramento à periculosidade? Então é isso que a gente vai estudar e eu vou trabalhar esses detalhes com vocês. Então a primeira coisa que a gente precisa analisar, que é o primeiro passo, é saber o líquido que o trabalhador está abastecendo é um líquido inflamável ou é um líquido combustível? Esse é o primeiro critério. Por quê, pessoal? Só haverá enquadramento ao adicional de periculosidade para líquidos inflamáveis. Quando nós pegamos lá o texto do anexo 2 da NR16, ele traz lá atividades e operações perigosas com inflamáveis. Pessoal, há diferença sim entre líquido combustível para líquido inflamável. Então, há diferença para líquido combustível e inflamável? Sim. Eles não são a mesma coisa. Líquido inflamável não é a mesma coisa que líquido combustível. Eu lembro, eu já fui instrutor de NR20, hoje eu não sou mais, né? Mas eu lembro quando eu dava aula, dava curso de NR20, eu falava para os trabalhadores, a gente fala assim, vou pegar meu carro, vou lá no posto de combustível. Na verdade, o termo que a gente usa para posto de combustível é errado. O correto seria, vou lá no posto de inflamáveis, né? Porque em tese que lá não é combustível. Aí você vai pegar, quanto que tá o combustível hoje? Né? Quanto que está o etanol, a gasolina, olha, quanto que está o combustível? Na verdade, não é combustível, é inflamável. Né? Então, a gente acaba no dia a dia usando o termo errado. Então, entenda, líquido inflamável não é a mesma coisa que líquido combustível, tá? Óleo diesel, gasolina, etanol, que a gente vai abastecer os nossos veículos, os nossos carros, lá no posto, não é posto de combustível, na verdade é posto de inflamáveis, porque todos eles classificam como inflamáveis, tá? Mas só para a gente entender que há uma diferença técnica entre inflamáveis e combustíveis. Lembrando que se o líquido que o trabalhador está trabalhando for um líquido combustível, não é periculoso. Por quê? Porque o anexo 2 da NR16 é exclusivo para líquidos inflamáveis, tá? E, Thiago, qual é a diferença? Qual é a definição de líquido inflamável para combustível? A própria NR16, ela traz para a gente no item 16.7 a definição de líquido combustível. O líquido combustível é aquele que tem um ponto de fulgor maior que 60 graus, porém menor ou igual a 93 graus. Tá, Tiago, mas e a definição de líquidos inflamáveis? Lá no glossário do anexo 2 da NR16, ele traz para a gente a definição de líquidos inflamáveis. Ele fala assim, para os efeitos do adicional de periculosidade, né, estão definidos na NR20 o quê? Os líquidos inflamáveis. Aí nós temos que fazer o quê? Ir lá na NR20. Na NR20, no item 20.3.1, ele traz para a gente a definição de líquidos inflamáveis, que é o quê?
é aquele líquido que tem um ponto de fulgor menor ou igual que 60 graus Celsius. Então, todo líquido inflamável é aquele que possui um ponto de fulgor menor ou igual que 60 graus Celsius. Líquido combustível é aquele que tem o seu ponto de fulgor maior que 60 e menor que 93. Tá? Acima de 93 graus, ele não classifica nem como combustível nem como inflamável. Tá? Então, para a gente entender, só é periculoso os líquidos inflamáveis, ou seja, aqueles líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual que 60 graus Celsius. Eu vejo muita gente falando: ah, Thiago, óleo diesel não é inflamável, óleo diesel é combustível. Opa, pera lá. A maioria dos óleos diesel, se não todos, o ponto de fulgor é menor que 60 graus Celsius. Pode pesquisar aí. A maioria, em torno, se não me engano, de 38 graus Celsius, mas tem algumas variaçõezinhas, tá? Eu não lembro se é 38, 32. Tem, dependendo do fabricante, pode ser um pouco maior ou um pouco menor do que isso daí. Mas todos que eu já vi, ele tem o seu ponto de fulgor menor ou igual que 60. Se ele for maior que 60, ele já é combustível. Tá? Normalmente não. Os levantamentos que eu já fiz, através das FISPICs, FDS, ele está sempre trazendo um ponto de fulgor menor que 60 graus Celsius. Ou seja, na maioria das vezes, se não em todas, o óleo diesel é classificado como líquido inflamável e não como líquido combustível, tá? Então se atentem bastante a isso e não saia falando que óleo diesel é combustível, porque o ponto de fulgor dele, na maioria das vezes, é menor que 60 graus Celsius, ok? Então, primeira coisa é, o que o trabalhador está abastecendo? Normalmente, nesses maquinários pesados, trator, colheitadeira, pulverizador, pá carregadeira, empilhadeira, escavadeira, moto niveladora e etc, etc. A maioria desses equipamentos eles são abastecidos com óleo diesel, tá? Se não todos é com óleo diesel. Então, volto a dizer, óleo diesel, na sua grande maioria, pelo menos todos que eu já consultei, eu achei um ponto de fulgor menor ou igual que 60 graus Celsius, ok? Então, classificando como líquido inflamável. Esse é o primeiro critério, tá? Segundo critério, segundo passo, o trabalhador ele precisa executar as atividades do item 1 do anexo 2 da NR16. Pessoal, se a atividade que o trabalhador vai executar não está descrita no item 1 do anexo 2 da NR16, não é caracterizado como periculoso. Olha só o que fala o anexo 2 da NR16. São consideradas atividades e operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a estas atividades ou operações, bem como aquelas que operam na área de risco, o adicional de 30%. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, pessoal, o seguinte, vai ser classificado como periculoso quem está executando estas atividades. Olha aqui a lista de atividades, gente. Quem está executando estas atividades aqui, ele traz uma lista de todas as atividades que haverá o enquadramento adicional de periculosidade. Tá? Aí ele traz bem como aqueles que operam na área de risco. Então, se ele operar na área de risco, também será periculoso. Quando ele traz bem como, significa ou. Tá? O que é ou? Ou esse. Mas como o vídeo, esse vídeo aqui, essa aula não é relacionada à área de risco, eu não vou entrar em detalhes nesse ponto aqui. Aí eu te convido a participar do meu curso de elaboração de LTCAT ali, porque lá tem aula também explicando sobre essa área de risco, tá? Mas volto a dizer, a gente não vai focar nisso aqui agora, porque o nosso foco agora vai ser nas atividades. Então, para haver enquadramento adicional de periculosidade, é necessário que o trabalhador execute uma dessas atividades aqui, ó. É necessário que ele execute uma dessas atividades. Se a atividade que o trabalhador está desempenhando não está descrita aqui, não haverá enquadramento adicional de periculosidade. Quando a gente fala no processo de abastecimento de líquidos inflamáveis, existe atividade aqui no item 2? Existe. No item 1 do anexo 2, desculpa. No item 1 do anexo 2, existe. É lá na linha M. Olha só a atividade. Nas operações em postos de serviço. O que é posto de serviço? Tá? Posto de serviço é aquele que vende combustível. É o nosso posto de gasolina, né? Que a gente chama lá. É o posto de gasolina, é o posto de combustível. É esses postos aí, tá? Então, ó, nas operações de pós-serviços e bombas de abastecimento de líquidos inflamáveis. Então, o trabalhador que opera no posto de serviço é bomba de abastecimento. Então, eu tenho lá a bomba,
que o trabalhador vai lá e injeta dentro do meu maquinário. Quem tem direito ao adicional? Então aqui a gente vê a atividade. Tá? Então meu trabalhador está dentro dessa atividade? Tá, porque lá na fazenda, lá na obra, lá na mineradora tem um posto, né, tem um local onde que é feio, onde tem uma bomba e o trabalhador vai lá e opera. Quem tem direito ao adicional? Então aqui a gente vê a atividade, aqui a gente vai ver quem tem direito. Quem tem direito? O operador da bomba. E trabalhadores que operam na área de risco. Então, volto a dizer, a área de risco a gente não vai estar trabalhando nesse vídeo aqui, tá? Porque aqui é um E, tá? Ó, operador da bomba e trabalhadores. Então, quem tem direito? Quem opera a bomba e quem trabalha na área de risco. Mas volto a dizer, não vou focar em área de risco agora, não é o tema do nosso vídeo de hoje, tá bom? Isso aqui é um tema para um próximo vídeo. E quem quiser saber mais, meu curso de elaboração de LTCAT tem aula falando sobre isso. Então, o operador, o trabalhador que opera a bomba, tem direito ao adicional de periculosidade. Esse trabalhador que está abastecendo esse trator, essa pá carregadeira, essa empilhadeira e etc., ele está operando a bomba? Tá. Ele está abastecendo? Está abastecendo. Então a atividade dele está aqui no item 1 do anexo 2 da NR16. Então, Tiago, quer dizer que é periculoso? Calma lá. Tem mais um passo que a gente tem que analisar. O último passo a ser analisado é esse. Terceiro passo. A exposição a esta atividade deve ser permanente. Então, primeiro passo, eu tenho que saber se esse líquido que ele está abastecendo é inflamável ou não. Então, o primeiro passo foi atendido. Segundo passo, eu tenho que saber a atividade desempenhada pelo trabalhador está no item 1 do anexo 2 da NR16? Segundo passo foi atendido. Terceiro passo, a exposição a esta atividade é permanente? Tiago, onde está escrito isso? Tá? Isso está escrito no artigo 193 da CLT. Vale lembrar o seu. Ah, Tiago, mas isso não está na NR16, a gente não deve usar. Não, calma aí. Nós devemos sim usar a CLT. Por quê? Porque nós precisamos entender a hierarquia das normas no caso do adicional de periculosidade. Quem determina a obrigação da periculosidade? Primeiro, Constituição Federal. A Constituição que determina o adicional de periculosidade. Abaixo da Constituição nós temos quem? A CLT. Abaixo da CLT nós temos a NR16. Então a CLT faz parte, sim, da composição do adicional de periculosidade. Olha só o que ele fala no artigo 93. São consideradas atividades e operações perigosas na forma da regulamentação. Aí, ó. A ACLT busca a NR16, ó. Quando ele traz regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, é que ele está falando na NR16. Fala assim, olha, pessoal, vai ser periculoso conforme as regras da NR16. Ponto. Ele está falando aqui, ó. São consideradas atividades perigosas, ou seja, vai ser periculoso seguindo as regras da NR16, porque ele faz menção à regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, tá? Então vai ser periculoso conforme as regras da NR16, aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis. Pessoal, só vai ser classificado como periculoso se o trabalhador tiver uma exposição permanente a inflamáveis. Tiago, isso não está na NR16, cara, mas está na CLT. A CLT determina a regra junto com a NR16. Porque só vai ser periculoso, a gente só vai usar a NR16 porque a CLT determina que a gente usa a NR16. Ela fala, gente, ó, só vai ser periculoso se seguir a NR16. Porém, na execução das atividades da NR16, essa exposição deve ser permanente. Então é essa lógica que a gente tem que trazer. Tem que haver uma exposição permanente para haver um enquadramento à periculosidade. Se a exposição não for permanente, não é periculoso. Aí é onde mora o problema. Por que é onde mora o problema? Qual é a definição de permanência? Não temos! A CLT fala da permanência, mas não cita. Qual é a definição de permanência, cara? Não temos definição de permanência. NR16 não cita a definição de permanência. A CLT não cita a definição de permanência. Então, o que fazer nesse caso?
E é isso que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então a nossa polêmica está justamente em cima disso. Essas atividades que a gente citou de abastecimentos eventuais, ela vai ser polêmico justamente por causa dessa questão da permanência. A gente tem que lembrar o seguinte: nós, como profissionais que estamos elaborando o laudo de periculosidade, lembrando que isso é prerrogativa do engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Ah, Thiago, mas o técnico de segurança faz o engenheiro só assim, no médico só assim. Eu sei, gente. Brasil vai fora isso. Quando eu não era formado como engenheiro de segurança, eu também fazia dessa forma. Mas lembrando que a responsabilidade técnica é de quem assina o documento. Né? Então tomem cuidado quem só está assinando aí, porque você tem que saber o que está escrito. Tá? E saber também defender a tese daquilo que está escrito ali. Tá? Então, assim, o engenheiro de segurança, o médico do trabalho, que for elaborar o laudo de periculosidade ou se responsabilizar tecnicamente, ele precisa definir permanência. Quando a norma não define, nós devemos definir. Porque se a norma determina que tem que ter uma exposição permanente, então, gente, o que é permanência? Você tem que descrever isso no seu laudo. Ah, exposição permanente. Ok, mas o que é permanente? Qual é o critério que você usou para falar que isso aqui é permanente? Tá? Cara, você tem que descrever. Então eu vou trazer para vocês alguns direcionamentos. Qual a definição de permanência? Existe, ou já existiu, inclusive, algumas definições de permanência. Então, a mais usual, o que o pessoal mais usa nas perícias, nos laudos, é a definição de permanência da Portaria 3311 de 1989. Que de uma forma bem resumida, tá, pessoal? Tipo assim, eu dei uma enxugada nela aqui e trouxe uma forma bem resumida aqui para vocês, tá? De uma forma bem resumida, segundo a Portaria 3311, será eventual exposições de até 30 minutos por dia, será intermitente de 30 a 400 minutos por dia, que dá em torno de 6 horas e meia, mais ou menos, tá? E será, na verdade ele fala de habitual, mas a gente traz ali como permanente, né? Habitual permanente, acima de 400 minutos por dia. Ou seja, acima de 6 horas e meia. Então, por exemplo, se a gente fosse trazer a definição da portaria 3311, esse trabalhador que faz um abastecimento uma vez por dia, por exemplo, sei lá, ele demora 1 hora abastecendo. Digamos que a bomba é bem fraquinha, né, demorada, né, para encher o tanque lá, ele demora 1 hora. Cara, ele demorou 1 hora, vai enquadrar ali como intermitente. Para ser periculoso, a exposição tem que ser permanente. Já não haveria o enquadramento à periculosidade se eu fosse usar a portaria 3311. Tá? Se eu fosse usar a portaria 3311, não seria permanente. E detalhe, a maioria das perícias, dos peritos, a maioria dos laudos que a gente vê que o profissional traz definição de permanência, eles trazem com base na portaria 3311. Muitos colegas meus, que são instrutores de perícia, de cursos de perícia, recomendam a aplicação da 3311. Mas a 3311 ela tem um problema. Qual o problema dela? Lá em 11 de março de 2010, ela foi revogada. Então, em tese, pessoal, nós não podemos mais usar uma portaria que foi revogada. Tá? Então, assim, também o que eu tenho falado para os meus alunos? Gente, vocês querem usar a portaria 3311 nos seus laudos? Né? Seja pericial, seja o laudo de periculosidade que você está elaborando para o seu cliente mesmo, faz citação da metodologia dela, mas não cita ela. Porque qualquer advogado, qualquer assistente técnico que viu que você citou a portaria 3311 como base para enquadramento de permanência, ele vai querer te impugnar porque ela foi revogada. Né? Então lembra que eu falei, se a norma não define, cabe a nós definirmos. Então você pode definir com base no seu critério técnico sem precisar citar 3311. Tá? Mas lembrando, a 3311 ela foi revogada pelo artigo 20 da portaria do Ministério do Estado do Trabalho e Emprego, número 546, de 11 de março de 2010, tá? E essa portaria que revogou a 3311 não trouxe nova definição de permanência, infelizmente, tá? Só que além disso, agora em 2022 saiu a instrução normativa número 15 de 16 de março de 2022. Gente, isso aqui é atual, tá? 2022. Isso aqui está atualizado. Estou gravando esse vídeo de 2024. Tem 2 anos que essa instrução normativa foi publicada. E essa instrução normativa é exclusiva para insalubridade e periculosidade. Ó. Ela traz definições de insalubridade e periculosidade para atendimento em NR15 e a NR16. E ela fala o seguinte, que a exposição eventual
tá? Exposição eventual é aquela, aquela que o servidor se submete a circunstâncias insalubres ou periculosas com atribuição legal do seu cargo por tempo inferior à metade da jornada de trabalho. Então imagina o seguinte, a jornada do trabalhador é 8 horas. Se o trabalhador tiver exposto 4 horas, até 4 horas, é eventual. Como assim, Tiago? Exatamente. Por essa instrução normativa, um trabalhador que tem uma jornada de 8 horas, se ele se expor 4 horas por dia, é eventual. Tá? Para ser habitual, a exposição deve ser maior que a metade da jornada de trabalho, ou seja, maior que 4 horas. Aí é habitual. E para ser permanente, olha só, gente, para ser permanente é aquela constante, ou seja, a exposição do trabalhador tem que ser 100% da jornada de trabalho, cara. Gente, está na instrução normativa número 15, cara. Para ser permanente, o cara tem que ficar o dia inteiro abastecendo ali, sem parar. Se eu for usar a portaria 3311, para esse exemplo que a gente está trabalhando nesse vídeo, não é periculoso. Se eu for usar a instrução normativa número 15, também não vai ser periculoso, cara. Por essa instrução normativa número 15, essa atividade que a gente citou aqui, ela vai enquadrar como eventual ou esporádica, porque é menor do que 50% da jornada de trabalho do trabalhador. Para ser permanente, o cara tem que ficar o dia inteiro abastecendo ali o dia inteiro. Aí é permanente. Ah, Thiago, mas e aí, posso usar essa instrução já que ela é de 2022 e ela está ativa? Aí toma cuidado, gente. Preste atenção que ela está falando de servidor. Então a gente precisa lembrar o seguinte, tá? O trabalhador que está vinculado a CLT, ele é chamado de empregado. Quem é o servidor? Servidor é o funcionário público, tá? E ele, dependendo do tipo de servidor, ele não é regido pela CLT, ele tem um estatuto próprio. Então, Thiago, mas eu sou órgão público, Thiago. Eu sou engenheiro de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança de uma prefeitura, de um estado, sei lá. Eu sou funcionário público, eu estou laudando um órgão público. Se você está laudando um órgão público, a minha recomendação é, antes de usar a instrução normativa número 15, solicite um parecer do jurídico para verificar se essa instrução normativa é aplicável ao seu órgão público ou não. Porque, sim, pessoal, ela é bem direcionada a um órgão público específico, tá? Então, assim, verifica com o jurídico. Ô, jurídico, me dá um parecer. Essa instrução é aplicável a esse órgão público ou não? Tá? Então, aqui, pessoal, essa instrução normativa ela é aplicável somente a órgãos públicos, tá? E não é todos eles. Então, você tem que pedir um parecer do jurídico para verificar a aplicabilidade dessa instrução normativa ou não à sua realidade, a realidade do seu cliente, tá bom? E por último, existe uma outra definição de permanência, que é o artigo 65 do Decreto 3048. Essa aqui é a definição de permanência para o LTCAT. Lembrando que LTCAT não é a mesma coisa que o laudo de insalubridade e periculosidade. Não é a mesma coisa que o LIP. Tá? LTCAT é o documento que visa identificar única e exclusivamente o direito à aposentadoria especial. O LIP é o laudo de insalubridade e periculosidade. Tá? Então aqui, ó, essa aqui é a definição do decreto 3048, que eu tenho visto alguns colegas usarem essa definição para o laudo de periculosidade. É quando ele fala que a exposição não, para ser permanente, ela não pode ser ocasional nem intermitente e que o trabalhador deve ficar, que a exposição ao risco do trabalhador deve ser indissociável. Tá? Então esse é o critério para aposentadoria. Só que assim, pessoal, portaria 3311, revogada. Tá? Instrução normativa número 15, somente para órgãos públicos. Ok? Então, e ainda você tem que verificar se o órgão público que você trabalha ou presta serviço se aplica ou não a essa instrução normativa, tá? E decreto 3048, artigo 65, somente para LTCAT. Em tese, teoricamente, eu não poderia usar nenhuma dessas três legislações que falam sobre permanência. Aí a gente cai. Tiago, mas existem súmulas ou jurisprudências. Existem duas súmulas, tá, que também não vai definir,
mas as duas súmulas, seja a súmula 361 do TST e a súmula 364, ela fala que a exposição intermitente, ela vai ser equiparada à permanência. Ó, o trabalho exercido em condição perigosa, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral. Então, fala-se aqui nessa súmula que a exposição intermitente vai ser equiparada à permanência. Mesma coisa a súmula 364. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeitos às condições de risco, indevido apenas quando contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Pessoal, mesma coisa. A súmula ela vem equiparando a intermitência da permanência, mas ela não define o que é permanente, o que é intermitente. Ela define apenas para a gente o eventual. Né? Essa aqui, 364, ela fala que o eventual é aquele fortuito. Tipo assim, se aconteceu, né? Se expôs. Ou a habitual é tão rápida, é extremamente reduzido que não vai ser enquadrado. Tá? Mas ela também não fala o que é extremamente reduzido. O que seria extremamente reduzido? Ela não fala. Agora, Tiago, a gente deve usar essas súmulas? E eu te falo que não. Por que eu não uso súmulas ou jurisprudências nos meus laudos? E eu não recomendo que você faça isso. Porque para mim usar súmula ou jurisprudência, tá, eu tenho que passar pelo crivo do parágrafo 2º do artigo 8º da CLT, onde que ele fala assim, ó, súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelo TRT não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. A súmula não pode restringir direitos e nem criar obrigações. Como que eu, engenheiro de segurança do trabalho, tenho capacidade de analisar uma súmula e falar essa súmula criou um direito ou essa súmula restringiu uma obrigação? Cara, eu não tenho conhecimento técnico para isso, porque o profissional que vai fazer isso é o profissional do direito. É ele que tem que analisar, porque ele vai analisar não só NR. Cara, a gente é bitolado em NR e CLT, e olhe lá. O profissional do direito ele tem uma visão mais ampla sobre o assunto que não compete a nós, engenheiros de segurança do trabalho ou médico do trabalho, analisarmos a aplicabilidade de uma súmula ou jurisprudência. Então, minha recomendação é não use súmulas ou jurisprudências, porque nós não temos atribuição para dizer se essa súmula ou jurisprudência criou uma obrigação ou restringiu um direito. Quer ver uma prova disso? Entre em contato com o CREA, peça para o CREA do seu estado identificar se você como profissional de engenharia ou o CRM, para o CRM identificar você como profissional de medicina, tem atribuição para determinar se uma súmula ou jurisprudência cria obrigação ou restringe direito. Cara, o próprio conselho de classe, certeza, ele vai falar que a gente não tem esse tipo de atribuição, cara. O nosso conselho de classe não dá esse tipo de atribuição pra gente, então por que eu vou fazer isso? Então, minha recomendação é, esqueça súmulas ou jurisprudências, tá? Mas eu vou dar uma orientação do que fazer nesses casos de súmulas ou jurisprudências. O que eu quero dizer para vocês aqui, tá? Tiago, temos a portaria 3311 que não pode usar. Temos aquela instrução normativa que é só para órgãos públicos. E olhe lá, não é todos ainda. Temos a decreto 3048 que é para LTCAT. E aí, o que eu uso? Eu preciso definir uma permanência. Mas e aí, o que eu vou usar? Pessoal, é o seguinte, volta a lembrar. Toda vez que a norma não traz a definição, é de responsabilidade do profissional, seja do engenheiro de segurança ou médico do trabalho, definir aquilo que não foi definido pela norma. Usando o quê? O seu critério técnico. Entendo. O que eu quero dizer aqui? Você pode usar a definição que você quiser, mas crie uma definição. Cara, você pode usar o critério que você quiser, mas crie. Você precisa criar, você precisa ter isso descrito, transcrito dentro do seu laudo. Olha, o meu critério de permanência é isso aqui, ó. Escreve o teu critério de permanência e use ele no seu enquadramento. O que não pode acontecer, o que acontece no Brasil inteiro, é que o profissional fala que a exposição é permanente, mas ele não cita como ele definiu essa permanência. Qual o critério que você usou para falar que é permanente? Qual a lógica que você usou para falar que é permanente? Então por que você está falando que é permanente aqui se você nem sabe o que é permanência?
Então, pessoal, defina você a permanência. Você pode usar qualquer um desses critérios que eu trouxe para você. Pode, cara. Se a norma não define, você pode usar o que você quiser, infelizmente. E isso para mim é um absurdo. Porque se eu vou numa perícia, a definição do perito de permanência for diferente da minha, eu não consigo impugnar ele. Porque, em tese, a voz dele, o perito tem mais voz perante o juiz do que eu. Aí eu vou falar, mas juiz, não é permanente, mas não tem definição. Se não tem definição, eu vou acreditar na definição do perito. Entendeu? Então, infelizmente, a norma deveria definir para a gente, mas ela não define. Se ela não define, eu preciso definir. Tá? Agora, Tiago, qual definição você usa? Eu, Tiago, eu uso essa definição aqui. Eu fiz uma adaptação da 3311, porque eu achei mais justo trabalhar dessa forma. Mas volto a dizer, tenho que usar a 3311? Não necessariamente, você pode usar ela, porque como a gente não tem, a gente usava ela antigamente, como a gente não tem, mas antigamente a gente usava, você pode continuar usando. Muitos peritos continuam usando. Tiago, eu quero usar da Iene, sei lá, esqueci o número dela. Aquela instrução normativa lá dos órgãos públicos. Você quer usar? Pode usar também. Mas apesar que eu acho ela muito rigorosa, cara. Quase ninguém vai ter enquadramento em cima daquilo lá e na justiça eu acredito que ela vai ser facilmente derrubada. Vou usar o critério do LTCAT. Também acho muito rigoroso em prol do trabalhador. Enquanto aquela instrução normativa eu acho ela muito rigorosa em prol à empresa, a decreto eu acho muito rigoroso em prol do trabalhador. Então, eu, Thiago, peguei a 3311, que eu achei ela um pouco mais justa em comparação com essas outras duas, e eu criei a minha. Então, até 30 minutos eu considero como eventual, de 30 minutos a 50% da jornada intermitente, acima de 50% da jornada permanente. Volto a dizer, eu, Thiago, eu uso essa definição. Eu oriento os meus alunos a usarem essa definição. Uma vez que a norma não define, eu tenho que definir. Tá? Infelizmente, a sua definição pode ser diferente da minha. E se a gente se deparar um dia numa perícia, eu como perito, ou você como assistente, ou você como perito e eu como assistente, cara, infelizmente isso vai dar um impasse. Pô, a minha definição é diferente da tua, né? E para o juiz vale a do perito, né? Porque é onde que ele tem maior confiança na definição do perito. Infelizmente, é assim que funciona, pessoal. Tá? Eu tenho usado dessa forma aqui e você pode usar. Eu citei algumas referências, pode usar essas outras referências que eu citei para você. Ou até mesmo criar a sua naquilo que você achar mais justo. Agora, o que, que é importante? É importante definir por escrito, dentro do seu laudo, seja o teu laudo de periculosidade, seja o teu laudo pericial, traz a definição da permanência, cara. O que, que eu pego muito perito, cara, em assistência técnica, o cara fala, é permanente, tá, mas o que é permanente, cara? Qual a tua definição de permanência? O que você define como permanente? Cara, você precisa descrever isso aí. Quais são os seus critérios? Olha, para mim, permanente, exposição acima de 50% da jornada. Quanto tempo que aquele cara passa fazendo aquilo? É só 2 horas. Então não é 50% da jornada, então não é permanente, não é periculoso. Não. Para mim, exposição permanente é quando o cara é habitual. Ou é sempre fazendo aquilo, independente do tempo que ele fica ali. É a sua definição? É. Então coloca isso, transcreve isso no seu laudo, cara. Você tem que transcrever. Isso é importante estar dentro da metodologia que a maioria dos profissionais não fazem. Você tem que descrever qual é a definição de permanência que você usa no seu laudo. Transcreva isso, cara. Tem que estar transcrito. Tá? Tem que estar transcrito. Por quê? Porque como você definiu, como você falou que aquilo é permanente, se nem você sabe o que é? Se não está descrito no seu laudo, eu vou deduzir que você não sabe, cara. Então você tem que descrever no seu laudo a tua definição. Para a gente encerrar o vídeo, né? Então, Thiago, como é que ficou essas atividades de abastecimento eventual? Então, o primeiro passo que nós vimos, né, é o quê? O trabalhador está abastecendo líquido inflamável? Sim. Óleo diesel ele é um líquido inflamável. Volto a dizer, sempre analise a FISP, o AFDS do óleo diesel, verifique o seu ponto de fulgor. Se o ponto de fulgor é menor do que 60, é líquido inflamável. Maior que 60, não é líquido inflamável, tá? Maior que 60 não é periculoso. Então, mas normalmente óleo diesel é assim. Então, primeiro passo atendido. Segundo passo, essa atividade está no item 1 do anexo 2 da NR 16. Deixa eu corrigir aqui, ó. Item 1.
Vou aqui de novo, ó. Item 1 do anexo 2 da NR16? Sim. Né, a operação, o operador da bomba, o camarada que opera a bomba, ele está operando a bomba para fazer o abastecimento. Tá? Terceiro passo, a exposição é permanente. Se eu vou usar a minha definição, que é acima de 50% da jornada de trabalho, eu não vou classificar como permanente. Automaticamente, não vou classificar como periculoso. Se eu, Thiago, fosse laudar essa atividade usando os meus critérios de enquadramento, que é principalmente em relação à permanência, definição de permanência, essa atividade com exposição, com essa exposição, o camarada abastecendo ali, eu não classificaria como permanente. Por quê? Porque só vou classificar como permanente se ele tiver uma exposição superior a 50% da jornada de trabalho. Tá? Nesses exemplos que eu citei, é inferior a 50%. Tiago, a minha definição de permanente é diferente da sua. Então, beleza, você vai analisar a sua definição de permanência. Com base na sua definição, a exposição é permanente? Se a resposta for sim, devido ao primeiro e o segundo passo, a resposta também ter sido sim, você vai enquadrar como periculoso. Tá? Eu coloco que não. Mas nesses casos, pessoal, o que eu faço, na maioria das vezes? Até para evitar dor de cabeça. Eu faço o seguinte, eu falo para a empresa, faz o seguinte, proíbe os operadores de abastecer, define uma pessoa para fazer esse abastecimento e paga a periculosidade para essa pessoa. Cara, na maioria das fazendas que eu já peguei isso aí, eu fiz isso, cara. Cara, para que eu vou ter dor de cabeça com um operador de máquina entrando na justiça da empresa falando que abastecia? Não, cara, eu proíbo. Eu falo assim, cara, proíbo, ó, põe cadeado lá na bomba, deixa só uma ou duas pessoas responsáveis pelo abastecimento e essa uma ou duas pessoas que recebam a periculosidade, cara. Tá? Façam, até porque na fazenda a gente tinha um risco muito grande de roubo de óleo diesel, o pessoal reenchia e vendia os galões aí para fora. Então, cara, a empresa melhora o controle, né? A questão da periculosidade a gente paga só para quem faz o abastecimento, então diminui muito o problema. Tiago, em relação à súmula ou jurisprudência, tá? Depois de eu fazer o meu laudo, eu ainda passo uma orientação para a empresa, ou dentro do meu laudo, ou um relatório à parte falando, olha, existem súmulas ou jurisprudências em relação a essa questão da equiparação da intermitência com a permanência, consulte o advogado e verifique se o jurídico orienta a fazer o enquadramento com base na súmula ou não. Porém, é importante no nosso laudo a gente trazer a definição se é eventual, intermitente ou permanente. Porque com base também no nosso critério de eventual, intermitente permanente, o advogado vai analisar a súmula. Se eu coloquei como intermitente, se o advogado analisou a súmula e falou assim, olha, a súmula tem que ser no mínimo intermitente, tem que pagar, a empresa vai pagar com base na minha definição de intermitência. Tá? Então, no caso de súmula ou jurisprudência, se pede um parecer do jurídico. Tiago, o cliente não tem jurídico, manda ele procurar um advogado. O cliente não quer, então a responsabilidade é dele, não é sua. Se ele não quer procurar um advogado, a responsabilidade é dele. Ele que vai ter que arcar com as consequências do seu ato. Tá? No meu parecer, não uso súmula ou jurisprudências, porém eu sempre relato para o cliente, olha, existe uma súmula, peça um parecer para o jurídico e siga a orientação do jurídico com base no parecer dele. Ok? Então, é dessa forma que eu faço o enquadramento para essa atividade, pessoal. E lembrando que, inclusive, esse estudo de caso, apesar que aqui eu dei uma reformulada para atender esse vídeo aqui, mas esse estudo de caso tem também lá no meu curso de elaboração de LTCAT LIP, que ele está na Black November. Aproveita, pessoal, 30% de desconto. Agora eu quero te levar a pensar também o seguinte, Tiago, assisti, não fazia ideia que era dessa forma. Agora imagina quantas outras coisas que eu ensino no curso de elaboração de LTCAT LIP, que não tem vídeo ainda no YouTube e provavelmente não vai ter por tão cedo, que às vezes você poderia estar aprendendo, agregando conhecimento, acervo técnico para que você consiga fazer um bom enquadramento. Por isso que eu quero te convidar, pessoal, não só o curso de elaboração de LTCAT LIP, tem curso de higiene ocupacional, E-social, PTP físico, tem vários cursos aí que a gente consegue te atender, né? E está na Black November até o dia 30/11 de 2024. Você que ficou até o final, faça uma consulta, cara, não tem custo nenhum. Pergunta lá para mim, entra em contato nesse QR Code ou descrição aqui do vídeo, conversa lá com a minha equipe e fala assim, cara, quanto que é o curso?
Ah, como é que funciona o parcelamento no boleto? Como é que funciona o parcelamento sem limites, né? Como é que funciona o pagamento no Pix? Conversa lá com a minha equipe que eles vão te orientar, vão te mostrar a melhor conduta, a melhor forma, das melhores condições que nós temos nos nossos cursos. Galera, 30 de novembro de 2024 é o último dia da Black November 2024. Descontos, condições iguais a essas, possivelmente só teremos em novembro de 2025. Possivelmente, eu não sei daqui até lá tem chão, mas possivelmente, normalmente Black November a gente sempre faz uma condição extraordinária. Então, uma condição semelhante a essa, possivelmente só em 2025. E se você não está nos meus grupos do WhatsApp, entra lá, galera. Por exemplo, esse vídeo foi divulgado nos grupos do WhatsApp, né? Então, se quer receber atualizações, os conteúdos, dos vídeos mais importantes que a gente divulga nas redes sociais, entra lá nos grupos do WhatsApp, que a gente vai estar sempre divulgando os nossos principais conteúdos lá. No mais, pessoal, muito obrigado pela presença, participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que esse conteúdo tenha agregado ao teu conhecimento técnico. E não só isso, ó, vou deixar aqui do lado, ó, sugestão de vídeos aqui para vocês também. Cara, a gente tem muito conteúdo e conteúdos relevantes aqui no meu canal do YouTube. Acesse aí, ó, listinha que vamos deixar uns 3 vídeos aqui para vocês de sugestão. Escolhe aí, assiste mais conteúdo, tem muito conteúdo. Se quiser maratonar, assistir horas e horas de conteúdo, a gente tem aqui conteúdos de relevância, conteúdos que vão te ajudar no dia a dia da tua profissão. Beleza? Um forte abraço a todos vocês, pessoal, e até mais.